alongado, e na maioria das vezes ele era vedado, tinha um alto poder de vedação para as pessoas guardarem especiarias por muito tempo. Essa mulher possivelmente tinha esse nardo guardado há muito tempo, e observamos que ela trouxe um nardo puro. E é importante dizer que o nardo dessa época ele era de muito valor, como Marcos aqui registra, porque ele vem de uma planta das regiões do Himalaia e é encontrado também muito na Índia. E por conta dessa distância, se dava esse alto valor para o nardo. Observe que Maria, quando trouxe esse vaso, ela deixou registrado aqui, com esse comportamento, lições extraordinárias para a nossa vida como crente na pessoa bendita de Jesus. Primeiro, Maria, ela contribuiu de forma direta na parte principal do chamado de Jesus. Porque para alguns podem entender assim que Jesus veio curar, Jesus veio ressuscitar, ele veio fazer tudo isso, mas a principal função de Jesus ao vir à terra foi morrer pelos nossos pecados. Jesus, a principal tarefa não foi expulsar demônio, curar os enfermos, não, foi morrer pelos nossos pecados. Aquela mulher, ao quebrar aquele vaso, despejar aquele nardo puro na cabeça do Senhor, Jesus, ele deixou uma frase registrada, dizendo o seguinte, que essa mulher, ela ungiu o meu corpo para o sepultamento. Só que nós já entendemos a dimensão dessa demonstração que Maria teve. Ela estava se adiantando, mesmo que de forma indireta, contribuindo para a parte mais importante do ministério de Jesus. Por isso que no versículo de número 9, nós vamos entender com o passar do tempo, que Jesus, ele deixa registrado de forma indireta, dizendo, na linha da história, eu vou colocar essa mulher aqui, e onde esse evangelho for pregado, ela vai ser lembrada, porque ela fez algo diferente de todos. Observe, irmãos, que outra lição que nós podemos tirar aqui é que ela entregou sem ter a intenção de receber, porque tem muita gente que é assim, né? Tem essa visão, dá para receber, mas ela deu tudo que ela tinha, ela não deixou nenhuma ml, nenhuma quantidade naquele vaso, para depois vender por um alto valor, uma quantia, não, ela despejou tudo. Por isso que quando o crente ele aceita Jesus, ele se aproxima do Senhor, não tem, irmãos, como não se derramar na presença do Senhor. A gente se entrega por completo. Não, mas vai faltar. Não, eu vou me entregar por completo ao Senhor. Observe que essa mulher, ela tendo esse comportamento, esse comportamento tão especial revelou o caráter de algumas pessoas que estavam naquela sala. Ela, quando quebrou, derramou sobre o Senhor, a Bíblia diz, todos os evangelistas falam que os discípulos se zangaram, João vai dizer que Judas a criticou. Então o comportamento de uma adoradora, de uma mulher que se entregou, ela revelou o caráter daqueles que estavam ali. E há uma frase bem interessante que corrobora com isso, que diz que quando uma verdade ela se estabelece, a mentira se autodenuncia. Então Maria, irmãos, chegou naquela sala ali e ela subiu de patamar entre todos que estavam, tirando a pessoa bendita de Jesus. Essa mulher, irmãos, nos dá uma lição de que não tem como, irmãos, deixar, aleluia, o reino sem se entregar por completo. Aleluia, Jesus merece o melhor. Não tem como chegar num culto de Santa Ceia como esse, aleluia, e ficar olhando para a roupa do irmão que está do lado, para o perfume, para o cabelo, e não olhar para essa mesa aqui, aleluia, e começar a chorar e lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Nós temos que estar com o coração entregue 100% ao que está, irmão, sendo dito e feito aqui nessa noite.
Irmãos, quem se entrega ao Senhor sempre vai ser intenso. Por quê? Maria poderia muito bem fracionar, irmãos, o derramar daquele nardo. Dizer, eu vou só colocar um pouco. Por quê? A característica física do nardo era conhecido pelo um alto cheiro. Era muito usado para embalsamar corpos de pessoas que estavam mortas. Exalava muito, irmãos. Se ela jogasse ali 5 ml, já estava suficiente para incendiar aquela sala. Mas não, ela derramou tudo. João vai dizer que foi 1 libra inteira que ela derramou. Então, quem se entrega ao Senhor por completo, precisa também tomar alguns cuidados. Que cuidados são esses? Nós sempre vamos ser criticados. Vamos ou não vamos, meus irmãos? Tem crente que incomoda até pelo levantar da mão. Tem crente que se incomoda com outro até com glória a Deus alto que ele dá. Não se preocupe, Jesus está aceitando o teu culto. Aleluia, Jesus está aceitando. Judas, irmãos, automaticamente precificou o nardo e ainda quis dar destino ao propósito de Maria. E o diabo gosta de fazer assim, irmãos, desvirtuar o crente. O crente chega aqui e diz, hoje eu vou adorar 100%. Aí de repente o diabo começa a lançar um monte de preocupação na mente. Mas repreenda o diabo nessa noite dizendo, eu vim aqui com um propósito. E esse propósito não pode ser desvirtuado. Eu vim adorar a majestade santa do Senhor. Crente é assim, irmãos, tem que ser intenso, tem que ser convicto no que faz. Aleluia, glória a Deus. E o crente, quando se entrega, ele tem que crer em algumas coisas, irmãos. O crente que se entrega ao Senhor por completo, ele tem que confiar sem reservas também. Não é só querer entregar e depois ficar preocupado, não. Deus ensinou algo aos israelitas extraordinário. A gente, quando confia no Senhor, a gente tem que confiar sem ter nenhuma sombra de dúvida. De repente, os judeus no capítulo 16 do Êxodo estavam com fome e chegaram para Moisés e disseram assim, Moisés, o povo está com fome, nós estamos com fome. Tem gente que está conversando aí nas esquinas, dizendo que estavam com saudade de ficar perto das mesas, das panelas, lembrando dos pepinos, das carnes que estavam lá. Moisés ficou um pouco atônito, né? Depois Deus disse bem assim, eu vou mandar comida para o povo. Vai descer todo dia uma coisa miúda, vai ser o pão de vocês. Olha, comam tudo que vocês puderem, mas não guardem nada para amanhã. De repente está lá o povo catando aquilo ali e comendo, e uns escondidos, né? Colocando nos bolsos. Aí Deus disse assim, tudo que vocês estão fazendo, guardando para o outro dia, vai se derreter e vai cheirar mal. Qual era a lição que Deus estava dizendo? Olha, eu tenho poder para mandar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vocês não estão se entregando, não estão nas minhas mãos no deserto. Por que vocês estão sem confiança? Confia no Senhor, derrama todo o nardo nessa noite. Deus está cuidando de tudo. Aleluia. Observe, irmãos, que essa mulher fez algo tão extraordinário que chamou a atenção de Jesus. E eu estava pedindo uma palavra ao Senhor e meditando nisso daqui. Irmãos, Maria, ela saiu da prateleira da normalidade. Eu fico tentando imaginar o que é que se passou na cabeça de Maria antes de chegar naquela sala. E aqui eu não vou dizer o que não está no texto, né? Mas pense comigo, aquela mulher estava em casa, sabia que Jesus estava na casa de Simão leproso. De repente ela olha na despensa e vê o vaso de alabastro. E do nada, irmãos, do nada, ela pensou em pegar o vaso, chegar lá, abrir a porta, olhar para Jesus e despejar tudo na cabeça dele. Que coisa de doido, né, meus irmãos? Mas de repente, chega Maria, quebra o vaso e despeja no corpo inteiro de Jesus. E eu fico tentando imaginar o que é que se passou na cabeça dela também em jogar nardo puro. Por quê? Porque era uma especiaria
vinda de uma planta, de uma herbácea, muito forte. Só que ela fez algo, irmãos, ela era tão visionária, que nem mesmo ela sabia da dimensão de algo que ela estava fazendo. Por quê? Se os irmãos forem no site, como dizem por aí, né? Dá um Google aí. Foram no site de venda de especiaria chamado Laszlo e procurarem por nardo lá. Os irmãos vão ver algumas propriedades do nardo. E lá vai ter propriedades físicas e emocionais. As propriedades físicas, antibacteriano, vários benefícios. Mas na parte emocional diz que um homem, ao ter contato com o nardo, ele está sendo ajudado a sair do estresse. Ele é ajudado a ficar calmo diante das preocupações. Maria, quando pegou o nardo, que despejou sobre a cabeça de Jesus, ela não sabia de algo que Jesus ia passar lá na frente no Getsemane. E Jesus se sentiu tão impactado com isso, que disse: você vai ser lembrada para sempre. Aleluia. O corpo de Jesus ia entrar, irmãos, num estresse tão grande, que ela já estava dizendo, mesmo sem saber, receba nardo, meu amado, para você passar por esse momento de agonia. Irmãos, se tem algum crente aqui nessa noite que quer chamar a atenção de Deus nessa última Santa Ceia, quebra o vaso e se derrama diante da presença de Deus. Eu encontro, irmãos, outra mulher na Bíblia que ela só tinha um filho, nem podia ter. De repente ela foi para a cidade espiritual e disse: eu vou lá dar o meu único filho para Deus. Por quê? Porque eu pedi e ele me deu. Chegando lá, Ana, irmãos, era esperado um bezerro, um cabrito, 2 pombos, 2 rolinhas. Aleluia. O homem que recepcionou ela disse: o que é que você tem de sacrifício? Ela disse: eu tenho meu filho, meu único filho, está aqui tudo para Deus. E Deus disse: eu vou selar essa entrega dessa mulher. Vai ser sacerdote, vai ser juiz, vai ser profeta. A Bíblia diz no último versículo do capítulo 3 de 1 Samuel, que Samuel era conhecido como profeta de Dan a Beceba. Samuel, irmãos, as notícias sobre ele chegaram a Ana, dizendo: tu sabe, do teu filho é profeta, tudo que ele fala acontece. E o coração de Maria, irmãos, de Ana, alegre na presença de Deus. Meu irmão, quer chamar a atenção de Deus? Se entrega por completo, se derrama na presença do Senhor. Oh, isso não mexe contigo ao olhar para essa mesa. Ao olhar para essa mesa, quando você mastiga o pão, lembrando que ele não abriu a boca dizendo: eu vou me entregar por completo. Aleluia, aleluia. Paulo teve o sentimento de Jesus também, irmãos, de se entregar na obra. E ele chegou a dizer na primeira carta: olha, eu amo vocês, mesmo vocês não me amando como eu amo, porque eu amo vocês com o amor de Cristo. Paulo, irmãos, era entregue ao Senhor. Aleluia. Se você chegou aqui nessa noite, aleluia, precisando de uma palavra, isso não é uma pregação, me permita, isso é uma carta de Deus para a igreja. Ele pedindo: Cabrobó, se entrega mais, se entrega mais, se entrega mais, se entrega mais. Olha para a cruz e é o que eu fiz por vós. Eu me entreguei, eu me entreguei, eu me entreguei. Deus abençoe a igreja.